Olá, lindezas do meu coração. Mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Inspiram. E hoje eu tenho uma mulher super especial. Primeiro foi cliente, depois se tornou uma grande amiga aqui nessa cidade, Cris Alves, uma pessoa que ela e a família fazem parte da minha família. Posso dizer que nós já estivemos em várias mesas em comunhão. E hoje a gente vai escutar um pouquinho da história dessa mulher que inspira. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. E quando a gente fala de uma mulher que inspira, eu penso que a gente tem que passar pela identidade. E na nossa identidade como mulher, nós passamos por alguns lugares. Então, a Cris, filha de Deus, a Cris, esposa do Léo, que eu chamo assim, gente, mas do Leonardo, mãe do Guilherme e da Keren, que logo, logo vai estar num podcast aqui comigo, podcast Kids, vocês vão saber em breve. Amiga, uma mulher que inspira e tem cuidado de outras mulheres e famílias. Fala pra mim, quem é de fato a Cristiane Alves Fernandes? Primeiramente, obrigada, Dani, pelo convite. Muito feliz mesmo de poder estar aqui e poder falar um pouco dessa trajetória de quem sou eu. Então, Sim. assim, imensamente feliz. E algo que eu quero trazer já assim é essa gratidão realmente pela sua vida, que foi um presente que eu ganhei ano passado aqui na Febracis, você e a sua família, o quanto que foi importante para a gente. Quem sou eu? Então, primeiramente eu sou serva, né? Eu sou filha de Deus, amada. Eu conheci o Senhor já tem mais de 25 anos. Ah, é uma jornada É já. uma jornada. E foram, assim, momentos especiais com Deus, onde o Senhor a cada dia me fortalece, né? Sou esposa, completamos agora domingo 28 anos de Eita, união. Jesus! Uma caminhada, eu falo que eu estou mais com o Léo do que sem É Léo. verdade, se fizer. A gente não fala, não. Já depois que a gente Total. faz 2,18, não precisa fazer mais a conta. Não. Mas já passou mais tempo com o Léo do que sem o Léo. Do que sem o Léo, Olha exatamente. só. E nessa trajetória eu sou mãe, né, do Gui e da Keren. O Gui é um rapaz que vai fazer 26 anos agora e a Keren que vai fazer 8. Eu sou empresária, já juntamente com o Léo, já há mais de 16 anos que nós estamos atuando no ramo do turismo. Temos hoje duas empresas de turismo, uma com uma assinatura e a outra como um pacote tradicional. Temos também uma empresa de plano de saúde, onde chama Saúde para Todos, que vem de Belo Horizonte, porque nós somos de BH, Mineiros. mineiros. Mudamos para cá tem 14 anos que estamos morando em Goiânia e viemos por causa da empresa de turismo. Então, eu sou empresária e eu sou apaixonada por cuidar de famílias. Tem mais de 25 anos que eu e o Léo cuidamos de famílias. Começamos cuidando de casais e há 9 anos eu cuido especificamente de mulheres. Comecei a mentorear mulheres e é uma área que eu vejo que tem um propósito realmente de Deus para mim. Então, o propósito que Deus tem hoje para mim é cuidar de pessoas, e em especial de mulheres hoje, porque eu vejo muito assim, as dores que eu tive, muitas mulheres têm, e hoje eu consigo falar dessas dores, cuidar e olhar para elas de maneira diferente. Então, essa é uma missão muito grande, um propósito que Deus me deu. E olha só, aqui dentro do nosso podcast, eu vou sempre caminhar por quatro vias. Então, nós mulheres vamos florescer. Podemos trazer uma metáfora. Florescer na dor, no medo, na obediência e no propósito. E você começou falando por um ponto importante, da dor, né? A Sim, conexão da dor que a Cris passou sim. e hoje você tem ajudado outras mulheres. E às vezes eu gosto de trazer a metáfora desses quatro palavras com as estações do ano. A primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, nós estamos no começando o inverno. Começando o inverno, E o sim. inverno, ele traz dor. É como assim, tá frio. Então, assim, vamos começar por aí. Você falou de dor, mas quais foram, ou quando você atende mulheres, quando você acompanha essas mulheres que são filhas de Deus, que são esposas, mães, empresárias, enfim, quais são as principais dores que chegam assim para você e que você identifica na sua história? Vem muito da raiz ali que começou na infância, né? Elas trazem muitos relatos de coisas, acontecimentos da infância mesmo.
e que, principalmente em relação ao abuso, eu conecto muito com mulheres que foram abusadas por causa da minha história. Então, Uhum. como eu fui abusada na infância, aos 9 anos de idade, acaba que parece que traz essa mulher para poder ter essa liberdade para falar comigo sobre isso. Então, a maioria que eu falo hoje traz muito essa questão da dor, do abuso na infância. Questões também com os pais, traumas com os pais, separação dos pais, que é algo também que tem uma narrativa muito forte hoje, que eu atendo essas mulheres. E uma coisa muito forte, identidade. Elas não se conhecem, elas não sabem quem elas não sabem falar, por exemplo, o que gostam de fazer sem ser mãe, sem ser esposa, elas não têm essa identidade. Sim. Então, e é algo que também durante muitos anos eu não tive, identidade. E aí hoje eu consigo olhar para essa mulher e ajudar ela nesse propósito, curar essas feridas que estão ali enraizadas e entender também, olhar para elas e conseguir fazer com que elas vejam qual é a identidade delas. Isso que você trouxe, Cris, é muito importante, né? De entendermos as feridas, as fraturas que nós tivemos na infância. Aqui na Febracis, a gente tem, né, o método CIS, que é um treinamento de inteligência emocional. E lá no método CIS, a Camila, ela fala muito sobre aonde nós nos perdemos, quais foram as dores que impactaram na nossa vida. E no livro Viva a Real Identidade, ela traz uma árvore. E nessa árvore tem ali no solo dor, rejeição, medo, abuso e as manifestações disso na fase adulta. Quais são, mulheres? Hiperposicionamento, orgulho, vaidade. Mulheres que muitas vezes têm um comportamento que fere a identidade. E você falou de um tema muito forte, abuso. E tem muitas mulheres que nem sabem que foram abusadas Sim. ou não se lembram que foram abusadas. E quando elas chegam aqui, é um lugar de se reconhecer e até superar o constrangimento de falar sobre isso. Então, se você está nos assistindo e até os 17 anos de idade você sofreu algum toque de um adulto, mesmo que tenha sido no seu corpo ou você tocando o corpo daquela pessoa, já se constitui um abuso. Porque tem gente que acha que é o ápice de uma violência maior, de um estupro, e não é. Toque, o contato, aquele olhar que gerou constrangimento. E aqui as pessoas começam a perceber como aquilo é doloroso. E é um fato assim muito forte, eu também vivi isso em alguma fase da minha vida. E a dor disso na fase adulta nos leva ao não merecimento, porque o abuso ele traz vergonha, ele traz medo, ele traz dor. E quais foram as manifestações disso? Porque além do abuso tem a separação que fez com que você Sim. vivesse uma distorção da sua identidade. Então, quando você olha para a Cris hoje, eu estou vendo uma Cris leve, sorridente, mas não foi sempre assim. Não. Se a gente pegar algumas fotos suas lá do passado, era mais sisuda, mais fechada, mais retraída. Vou dizer assim, não colorida. E a gente não combinou, ela veio assim nude, fina, elegante, e eu vim bem assim colorida para trazer um novo tempo da Cris. Sim. Então, fala para mim, Cris, assim, se você pudesse falar com aquela Cris lá do passado e hoje ajudando tantas mulheres a superar algo que é tão doloroso. Sim, eu me fechei completamente. Eu era uma pessoa extremamente fechada, tímida, assim, de não saber realmente expressar, não conseguia ter expressão. Eu não me permitia ser feliz, eu não me permitia ser alegre, porque uma das coisas que eu perdi na minha infância foi a infância. Sim, Quando eu fui abusada aos 9 anos, eu perdi a infância. sim. Então, eu me tornei adulta muito cedo. Então, acaba que eu me tornei uma pessoa triste, eu me tornei uma pessoa totalmente fechada, eu me tornei introspectiva, amarga. E aí eu fui crescendo assim, e essa manifestação, ela foi fortalecendo dentro de mim. Então, eu era uma pessoa extremamente irada, né? Isso manifestou muito na ira. Então, até mesmo depois de adulta, assim, isso foi sendo algo muito enraizado em mim. E eu não sabia onde estava muitas vezes. Por que dessa ira? Por que dessa raiva, né? Porque quando uma criança é abusada, a primeira coisa que vem é um sentimento de o porquê. Sim, a impotência, né? Quem É, tinha que ter alguém ali para é a proteger. impotência. Então, durante muitos anos, eu carreguei isso num sentimento de raiva, de não poder. Eu não contei para ninguém, então eu fechei. Eu fui contar isso, eu tinha
25 anos, Ai, muitos anos depois. quando eu fui contar para o meu marido. Então, eu fiquei fechada. E esse fechar, esse calar e não saber expressar os sentimentos foi só me fechando. Então, eu era uma pessoa extremamente fechada. E não só na fisionomia, no rosto, mas nas roupas. Eu só usava preto, né? Olha só, um luto. Um luto, exatamente. Então, sempre que eu estava mal ou que tinha alguma coisa, o preto era para mim confortável. E era também uma cor que me fazia, me protegia do olhar de uma pessoa, assim, de um agressor, de alguém, né? Então, o preto, ele foi esse fechar meu. Então, durante, nossa, mais de 20 anos eu vivi realmente em luto. Então, isso traz pra gente trouxe para mim uma tristeza muito grande. Eu era extremamente fechada, então eu fui uma pessoa que fui crescendo fechada, que fui só cada vez ficando mais com raiva, com ódio mesmo. Então, assim, e tirar isso foi muito difícil. Foi como arrancar realmente algo que estava muito enraizado em mim. E isso começou a mudar realmente no CIS no ano passado. Porque foi onde eu comecei a perceber, foi onde eu comecei a ter acesso a essas Você não tinha essa emoções. consciência dos prejuízos daquilo. Não, nadinha, nada, nada. Até mesmo porque, assim, nunca teve ninguém que chegou e... Eu, por mais que eu fiz terapia durante, juntando tudo, mais de 15 anos que eu fiz terapia. Passei psicólogo, terapeuta, psiquiatra, tentei suicídio 2 vezes por causa de todos esses acúmulos dentro de mim que eu não conseguia expressar. Porque pensa, uma criança dos 9, passei pela adolescência, aí depois de 2 anos meus pais se separaram, vem um outro trauma, né? E aí, com os 25 anos, começar a tratar, a se curar. Então, no CIS, ano passado, foi onde eu comecei a acessar memórias e entender que aquilo precisava ser curado. Porque até então era só falar sobre elas e ok, eu voltava depois, Sim. falava de novo, mas não existia uma cura. Não existia a cura. Então, quando eu comecei a acessar e entender que aquilo era importante ressignificar e ter esse processo de cura, foi aonde eu comecei a realmente a me libertar. E aí começou a mudar rosto, a Sim, expressão, é porque verdade, mudou bastante. é de dentro para fora, né? E começou a mudar roupa, começou a mudar até mesmo tonalidade do cabelo. Meu cabelo era Aham, todo preto, sim, coloquei luzes no cabelo. aham. Então tudo foi A mudando. autoimagem foi mudando. E olha que interessante, né? Quando a gente fala um chamado para florescer. Uma mulher que passou por desafios na infância, mas após o casamento também foi construindo uma jornada, mas Sim, a gente até conversava em um determinado momento que tinha empresa, a família bonita, os meninos com saúde, prosperando financeiramente, sim, mas não conseguia celebrar, não conseguia sorrir. E esse luto, junto com esse inverno, passou anos e sim, anos e anos, com aquela dor que nunca era curada. E é interessante que, se a gente for olhar, né, a junção da Cris com o Léo é completamente diferente. total. Sorridente, leve, alegre. Gente, ele conta as piadas mais hilárias do mundo. Vocês vão ver aqui ele com o Camilo como é divertido. Mas aí a gente passa por outra estação, porque Uhum. o inverno, mas não chegou logo o verão, né, nem a primavera, passou também ali uma fase de outono, um medo. É como se tivesse, a gente conversou também sobre isso. É como se a Cris, que viveu tudo aquilo, durante um tempo ela tinha medo do sucesso. Ela não queria ser a protagonista. Porque você foi coadjuvante de um monte de coisa. Da sua Sim, casa, porque seu irmão aparecia mais. Ali no seu casamento, o Léo, ele sempre estava na frente. Depois o Gui, depois a Keren, que é querida, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mas você passou um outono de coadjuvante. E no outono, gente, acontece algo extraordinário, que as folhas caem. E sim, aqueles post-its, feia, pobre, não é para você, você não merece, incapaz. incapaz, Sim, aqueles post-its, que a gente poderia dizer que são as folhas da árvore, começaram a cair. E você realmente ficou despida. E essa identidade, ela começou a ser reconstruída. Então, me conta como é que foi esse outono, né? Essa fase que tinha o medo do sucesso. sim. Esse medo ele me acompanhou durante muitos anos, até mesmo porque eu passei a vida escondendo, Sim. escondendo que eu fui abusada, escondendo meus medos todos, né? Então, assim, quando eu comecei a curar, eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para dentro e fazer exercícios, entender realmente quem era eu. E aí eu comecei a praticar isso diariamente.
E esse praticar, ele traz consciência. E aí eu comecei a me perceber que sim, eu era capaz, que eu poderia fazer, que eu era digna, que eu era merecedora. O merecedora foi o mais difícil de entender. E ano passado, para mim, foi o mais extraordinário, porque o merecedor, ele era em relação a tudo. Eu não mereço sucesso, eu não mereço aparecer, até mesmo ser mãe, né? Eu mereço ser mãe, mas tem alguma coisa aqui que me trava essa plenitude. Em ser esposa, eu sou esposa, mas tem algo que não é completo, porque eu não mereço ser esposa do Leonardo. Empresária, eu sempre vivi à sombra dele, Tem nas porque suas empresas sócia dele, né? junto com ele, mas eu me via ali como uma funcionária. E tinha Não, salário de funcionária, gente. Ela tinha salário de funcionária. Quando ela e me era o contou, mais falou, não é baixo. possível. Olha só, era dona da empresa, trabalhava. Não é que nenhuma das funções não seja importante, todas são, mas você não se colocava na posição de dona daquela empresa, Sim, de dona daquela casa, e ela tem uma casa super agradável, gente. Mas é como se você tivesse ali meio que à margem. coadjuvante É, de tudo coadjuvante. aquilo. E eu não conseguia ver realmente. E quando, para mim, o merecimento ele foi realmente ressignificado, é como se tivesse realmente aberto tudo assim aos meus olhos. Eu comecei a ver que sim, eu era merecedora daquela casa linda que eu tinha. Eu era merecedora sim do Que marido tem, né? maravilhoso que eu Que tenho, tem, que que eu tenho. tem. A empresa, né? A minha capacidade de poder entender aquilo que Deus me deu, que era o meu propósito, e fazer ele realmente florescer. Né? E aí foi uma construção de identidade, uma construção de personalidade, de entendimento, de capacidade, de tudo. E ali foi essas, esse sair aquilo que não era bom, realmente foi florescendo algo que era importante na minha vida. E Deus foi trazendo isso assim de forma maravilhosa, sabe, Dani? Cada ponto, cada visão, cada palavra que ele me dava, cada momento, cada mesa que eu sentava. Então, assim, tudo que foi acontecendo. E foi uma Sim. transformação que eu falo do ano passado realmente para cá. Sim. De fevereiro que eu fui no CIS até o começo desse ano, assim, foi algo assim maravilhoso de realmente transformar tudo. E hoje eu me vejo totalmente diferente. Ó, fevereiro é mês 2, mais 9, 11, mais ou menos ali que foi o Master. Uhum. Então, a gente passou juntas ali numa jornada de 9 meses. E eu me lembro exatamente quando eu te conheci, foi no Formação em Coach, você tinha ido com a sua família fazer o método CIS, e você sentada, estava os primeiros 4 dias com roupas escuras, um dia preto, outro marrom com preto, e ela ficava, gente, assim, parada. Ela acompanhava tudo. Ela chegava cedo, não perdia um minuto do treinamento. Mas era um olhar, como é que eu poderia expressar? Era um olhar que não é que era frio, mas era um olhar parecendo que acuada mesmo, aquele, tipo assim, presa em um lugar, Uhum. assustada, pronto, assustada. E ela olhava para mim e, tipo assim, a sensação que eu tinha era: me ajuda a eu entender quem eu sou? O sorriso demorava para sair, você não sorria Aham. assim, com a Sim. leveza que você sorri hoje. Era realmente o cabelo mais chapado, mais escuro e meio que se escondendo. E nesses 9 meses você emagreceu, Sim. você foi ficando mais colorida. Gente, tem um diálogo meu e da Cris emblemático. O Mulheres que Inspiram, ele é um programa aqui do nosso podcast, mas vai ser uma imersão para mulheres. A gente já tem a data do próximo Mulheres que Inspiram, que vai ser no mês de julho. E vocês vão saber, vai estar lá no nosso Instagram. E a Cris foi convidada como uma das embaixadoras do Cis Rosa, que é um evento de mulheres. E ela falou para mim assim: eu posso ir pro Cis Rosa de preto? Foi. E eu falei: como assim, Cris? Ela, porque eu não tenho roupa rosa. Nada, nadinha. Não tinha nada Não. rosa, nada colorido. E foi interessante que ela chegou aqui, ela estava linda, mas aquele rosa demorou algumas horas para fazer sentido ali Sim, naquele momento. sim. E hoje, eu vendo você aqui sentada na minha frente, seu rosto é completamente diferente, né? Muito leve, o sorriso, a forma de você se expressar, a forma de você caminhar, literalmente, mudou. E eu tenho acompanhado isso, porque eu vejo você aqui como aluna, vi você como minha coach, mas tive a oportunidade de ver você em outros contextos.
espirituais, na sua casa, em restaurantes, a gente compartilhando um papel do círculo de amizade, e é verdadeiro, né? A Cris e o Léo hoje são amigos que eu e o Camilo temos aqui em Goiânia, família, se a gente puder assim dizer, mas você é outra Cris. Então eu vi esse inverno ali meio que se encolhendo no frio da rejeição, daquela dor. Depois vi no outono Uhum. e as folhas caíram. E eu acho que eu ainda arranquei algumas e assoprei, sacudi para outras caírem, não é assim? Sim. Mas agora chegou a primavera. E na primavera as flores começam a florescer. E se a gente pudesse falar assim, nesse tempo de florescer, como é que você se percebeu assim, florescendo? Qual foi o momento que veio um insight e você disse: Ah, agora eu entendi quem eu sou? Porque você sempre falou desde o primeiro momento, quando perguntava quem é você, eu sou filha de Deus, eu sou esposa do Léo, mãe do Gui, da Keren, mas você não tomava posse daquilo. E eu me lembro de uma conversa nossa, a gente falando, né, do eu sou, gente, a gente faz o eu sou, e eu falei assim, é rica, é milionária. Aí você falou, não, eu sou rica, eu sou milionária. E eu falei, mas você tem noção que você é isso mesmo? E aí você parou e falou, é verdade. Eu sou isso mesmo. E não é fantasioso, é real. Mas você não trazia aquilo para sua realidade do Não. dia a dia. Sim. Foi muito interessante, Dani, porque para mim esse florescer foi sobre que está muito ligado à minha missão realmente de ajudar mulheres. Quando eu fiz a formação em coach, para mim, eu acho que, não, primeiro lá no CIS, quando eu via tudo aquilo, eu falava, nossa, isso é muito para mim, né? Faz muito sentido com a minha missão, com tudo que eu faço. E quando eu vim fazer a formação em coach, realmente eu estava ali olhando e pensando, eu quero isso aqui, mas eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu não sei como que eu vou fazer parte disso aqui, né? A questão do merecimento, do pertencimento. E aí, quando eu fui atender a primeira pessoa, a minha primeira coach, que houve uma transformação tão grande na vida dela, eu falei, nossa, é isso. Eu realmente nasci para isso. E aquilo ali começou a nascer ali como se fosse uma rosa. E aí atendi outra e eu vi a transformação daquela mulher, nascia outra, e aquilo foi me fortalecendo. E eu fui estudando Você mais. colocou essas mulheres como se fosse flores no seu jardim. E aí foi Sim, cultivando cada uma, que legal. é porque, como eu estava florescendo, eu fui aprendendo tanto aqui dentro e aquilo foi me enchendo que eu fui transbordando para a vida dessas mulheres. E quando eu via elas realmente se transformando, eu falava, uau, é isso. E aquilo ia me enchendo cada vez mais. Então, eu ia enchendo aqui, eu transbordava lá, elas transbordavam para mim, eu me enchia mais. E cada mulher que eu fui ajudando e que eu fui vendo um significado, que uma mulher chegava e falava, Cris, eu consigo ver quem eu sou. Eu comecei a conversar novamente com meu pai, eu fiz as pazes com meus filhos. Aquilo para mim foi trazendo um florescer, um florescer, um florescer. E eu fui vendo assim, é a minha missão. É isso realmente. E eu fui me vendo realmente naquilo que o Senhor tinha feito, me feito. Então, assim, foi esse propósito de Deus em ver o que o Senhor já estava colocando no meu coração, quem eu nasci para ser, as pessoas, eu sempre oro, Deus, quem o Senhor quer que eu cure? Que eu traga essa cura, que vai vir através de mim para essa pessoa. E cada mulher que me procura e que dá um feedback em relação, fui curada nisso, fui transformada nisso, eu vejo que realmente é propósito do Senhor. Sim. Então, esse florescer foi vindo à medida que ia vindo essas mulheres, à medida que a minha família começou a mudar em relação à comunicação, a tempo de qualidade. O meu filho foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi trazendo uma consciência para ele de quem ele era. Aquilo ali foi me trazendo vida. O meu casamento, que já era bom, mas começou a ficar excelente. Né? Então, assim, a Keren, ver o desenvolvimento da Sim. Keren, o tanto que ela absorve tudo que a gente Sim. aprende aqui. Então, tudo isso, sabe? É passar realmente pelas 11 áreas da vida e começar a ver que elas foram sendo transformadas, que teve um ponto de transformação, que teve crescimento, que teve cura. Aquilo ali, para mim, foi me florescendo, foi... E hoje eu tenho cada dia mais a certeza do que eu tenho feito. E assim, Senhor, realmente, né? E cada vez que Ele me usa para ajudar uma pessoa, é assim, é um florescer diário. É diário. Quando eu saio de uma sessão com uma mulher que eu vejo que ela saiu dali com o que fichas cai, o Aham. positivo,
com uma palavra positiva, me manda uma mensagem, fala, Cris, eu consegui colocar isso em prática, eu tive esse sonho, foi transformador, o que Deus tem feito, para mim é um florescer, é mais uma rosa que está sendo plantada ali no jardim, e isso me enche de vida a cada dia, e isso tem realmente passado assim para as pessoas veem isso hoje em mim, realmente. Sim. E você falou que há muitos anos, né, você e o Léo têm trabalhado no ministério, Sim, ajudando casais. E quando a gente olha para casamento, e eu sei que você tem, né, uma ação muito forte na área conjugal, se a gente for olhar no nosso país, muitas pessoas se casam todos os anos. sim, Mas também tem muita gente que se separa. E muito. se a gente for parar para analisar nas pesquisas e estatísticas, as separações não são por traição. Uhum, As separações, a maioria delas, são por problemas financeiros. E sim, você e o Léo ministram muito na área de finanças. sim, Mas hoje, vocês têm, graças a Deus, uma prosperidade na vida de vocês nas 11 áreas, inclusive na financeira, porque ter prosperidade não é só ter dinheiro, ou ter sim, dinheiro é prosperidade, mas vocês passaram por desafios muito grandes, vocês passaram por um deserto. Literalmente, vocês quebraram e uhum, começaram do zero. E isso trouxe muito medo. Eu me lembro que a gente teve uma conversa e logo né, no início da sua carreira como coach, não empresarial, porque você já tem uma jornada grande, uma pessoa fechou coach com você e você mandou mensagem e falou assim, Dani, a pessoa fechou e pagou no Pix. E aí eu mandei um monte de celebração e naquele momento você ficou feliz, mas você não celebrou de uma forma profunda. uhum, Então, quando a gente olha para essa jornada, né, de uma quebra literal, uhum, mas ali o seu casamento, ele foi se fortalecendo, passaram por grandes perrengues, se a gente puder dizer, não foi sim. aqui, né, no Nordeste, eu estava morando no Nordeste na época, mas vocês foram reconstruindo, foi reconstruindo e aprenderam digamos assim, como eles dizem, de uma dívida impagável Uhum. para uma prosperidade muito grande. Então, como é que foi isso na sua cabeça? Porque vocês foram lá no subsolo do fundo do poço e ainda teve uma depressão nesse período. Sim, esse medo ele foi muito forte. Primeiro que eu e o Léo viemos de uma família que era totalmente instável financeira. Então a gente já cresceu no medo, né? Nessa Sim, de questão do perder, medo. né? Sim. E aí depois, quando nós casamos, a gente realmente tinha uma dívida que era impagável, a gente tinha tudo financiado, a gente brinca que até o Guilherme era financiado. Porque tudo era financiado. E aí a empresa quebrou, que a gente tinha, e realmente foi uma dívida muito grande. E aí nós ficamos endividados no período de 10 anos. Foram 10 anos onde a gente teve que aprender realmente a lidar com as finanças. E a gente conheceu um ministério muito forte, que é o CRAU, e foi aonde a gente começou a estudar sobre finanças e depois a gente começou a ajudar famílias a entender o que era finanças realmente. E foi um período de deserto, mas de muito aprendizado. Então esse medo ele veio e ficou muito enraizado, tanto em mim quanto no Léo. Sim. E aí depois que a gente saiu dessa questão de dívida, que a gente começou a prosperar e fomos prosperando, e o Léo recebia assim uma promoção atrás da outra na empresa, na época que ele trabalhava. Ele não era como empresário, né? E aí a gente foi crescendo, crescendo, e Deus nos trouxe para Goiânia, que nós éramos de BH. E o Senhor nos trouxe para cá. E quando Deus nos trouxe para cá, ele realmente falou com o Léo no monte que ele estava ali, estava começando um novo tempo na nossa vida, que era da área financeira, e que a gente nunca mais passaria por aquilo. Nos deu a promessa da Keren no mesmo Sim. dia, no monte que ele nos daria a Keren. E ali começou esse momento de transformação financeira, mas dentro da gente o momento não tinha começado ainda. Esse medo ele veio por muitos e muitos anos. Te falo que ainda existe ali raízes dele, Dani, que a gente precisa trabalhar todos os dias na nossa vida em relação ao medo de perda, ao medo do não merecimento desse dinheiro. E a gente teve um momento que a gente nem sabia usufruir disso. A gente tinha um dinheiro Tinha, mas não usufruía. não, tinha um dinheiro muito grande na conta e a gente não viajava, não fazia nada. Às vezes a gente nem saía para jantar, de tão grande que eram as crenças que a gente tinha do que medo de perder novamente. Então a segurança era reter, reter, reter o dinheiro, né? Hoje a gente já tem uma mentalidade totalmente diferente, já mudou.
A gente hoje sabe o que que é realmente usufruir, a gente sabe o que que é guardar, sabe o que que é investir, sabe o que que é doar. Até mesmo doar para a gente era difícil, porque tudo remetia ao vai faltar novamente, né? Então foi um momento de muito aprendizado e que hoje o que a gente tem veio desse momento de aprendizado, porque se a gente não tivesse passado por 10 anos, provavelmente a gente teria perdido aquilo que a gente conseguiu Construir, né? construir ao longo da nossa vida. Então, e hoje a gente ensina muito isso para os nossos filhos. O Guilherme, infelizmente, ainda pegou, herdou muito dessas crenças. É porque ele ficou mais tempo nesse período de escassez, Sim, né? ele ainda pegou muito desse medo que a gente teve relacionado à vida financeira. E isso moldou ele também com muito medo. É algo que ele ainda tem que trabalhar, ele está Sim. trabalhando na vida dele. Agora, a Keren já é destravada total nessa área, né? Ela é totalmente diferente, a mentalidade. Ela brinca hoje que ela tá brincando ali, que é um Porsche que ela tá brincando. Então, assim, é totalmente diferente. Aí a gente vê o quanto que isso é importante dentro dos lares Sim. de já ter um pensamento, fortalecer aquilo ali dentro do lar para não trazer isso para os nossos filhos, né? É, e você tem uma maternidade que é uma maternidade, vamos dizer assim, desafiadora, porque você foi mãe em duas fases muito diferentes da sua Sim, vida. Então, um no momento de escassez e outro no momento de prosperidade, mas a diferença de idade deles é muito grande. 18 anos. O Gui, eu tive ele com 20, né? Assim que eu conheci o Léo, eu ia fazer 18 anos, a gente casou aos 20. Então, o Gui veio aos 20. E a Keren, ela veio, eu tava com 38, 38. Então, assim, 18 anos de diferença. Então, realmente, são dois filhos, assim, mentalidade diferente, criação diferente, né? O amor é o mesmo, mas é totalmente diferente. E olhando para essas duas figuras, duas lindezas que eu tenho, né, a alegria de conhecer, qual dos dois, assim, tira mais você da zona de conforto? Que desafia você, literalmente, fala assim, rapaz, agora eu achei que eu já sabia ser mãe, mas agora eu tenho que aprender um pouco mais. Keren. A Keren, ela veio, realmente eu falo que quando, se eu falo Deus, o Senhor mandou a Keren para me moldar. Realmente, moldar em relação a, igual eu estava falando, que eu era uma pessoa muito irada, muito brava. E a Keren, ela veio realmente para trabalhar isso em mim. Ela trouxe na minha vida um equilíbrio. Porque o Guilherme, ele tem um perfil totalmente diferente dela. Então, se eu tratava ele provavelmente da mesma forma que eu tratava a Keren e ela não aceitava. Só que o Gui, ele ficava calado, ele É aceitava. A mais Keren, calmo, né? ele é mais calmo. Agora a Keren não. Então, assim, a Keren, se eu falar com ela de uma forma que não é legal, ela vai me falar: não gostei da forma que você está falando comigo, mãe. Isso não é certo. Então, ela me molda a cada dia. Ela me ensina realmente como ser uma mãe paciente, como ser uma mãe mais calma, mais amorosa. Infelizmente, o Gui não bateu de frente comigo assim, no bom sentido. Porque senão eu teria aprendido bem lá atrás, né? Mas a Kera, ela me desafia a cada dia a ser uma mãe mais calma, mais serena, mais tranquila. O emocional ser totalmente diferente. Tem momentos que eu olho para ela que eu falo, realmente eu preciso pedir perdão. Ela, nossa, ela mói o meu orgulho a cada dia, Eita, Dani. Jesus. Porque você olhar para uma criança e entender e falar assim, filha, realmente eu errei, me perdoa. Quanto mãe, é É um desafio, difícil. né? Porque a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi assim na minha infância, que era assim, vai fazer isso por quê? Porque sim, porque eu tô E mandando. só obedecer, né? E você não podia nem olhar torto. É Não, verdade. mas ela quer entender o porquê. Ela quer entender o porquê que você está mandando. Ela não aceita qualquer forma que a gente fala com ela. E ela não nos afronta com questão de Desobediência. desobediência, não. Ela faz aquilo que é realmente certo. E que a Faz você gente pensar? faz pensar, faz analisar, faz realmente a gente olhar para ela e falar: olha, filha, me desculpa, realmente a gente errou. Ela faz a gente analisar tudo que a gente está falando com ela. Então, ela me desafia a cada dia. E é interessante, gente, que a Keren conquistou meu coração. Eu brinco que ela é minha galera aqui do colágeno. E eu, na verdade, usei uma estratégia e a Keren foi a minha ajudante para trabalhar na jornada da Cris o sorriso e a alegria. Só para vocês entenderem, tem o filme Divertidamente, e no Divertidamente tem as emoções. E eu ganhei algumas emoções. E um dia a Keren veio aqui, eu não lembro quanto tempo tem isso, e eu dei para ela um crachá que tinha a alegria e coloquei nela. Eu falei, Keren,
Todas as vezes que sua mãe estiver brava, você vai lá e mostra para ela esse crachá da alegria. E aí conta pras meninas, Cris, como é que foi essa experiência? Ai, Gente, essa menina me ajudou tanto a é. trabalhar essa emoção e tirar aquela raiva, aquela sisudez da Cris. Teve um Foi. dia que ela me ligou e falou assim: Meu Deus, por que você entregou Queria aquele negócio? bater no você, Dani. Primeira vez eu tô lá, né, agitada e correndo e fazendo um monte de coisa, e vem ela com crachá. Mãe, deixa eu colocar o crachá em você, você não chega perto de mim com esse crachá, não, Era Kelly. o crachá alegria, gente. Você tá muito irritada, mãe. Falei, não, não chega com esse crachá perto de mim. Falei, depois eu vou ter que ter uma conversa com a Dani. Verdade, Aí gente. depois, na segunda vez, eu já aceitei melhor o crachá. Ela já pegava o crachá e já ficava com ele olhando pra mim, tipo assim, eu vou entregar o Era um crachá pra feedback, você. né? Era o feedback. Só que eu comecei realmente a entender assim, a intenção, a forma que eu estava falando, o jeito que eu estava falando. E aí depois ela parou de me dar o crachá. E eu ainda falei assim: você é minha ajudante. Toda vez que sua mãe estiver brava, E ela, vai lá e mostra o crachá pra e ela. ela falava, mãe, a Dani mandou eu colocar esse crachá em você, não vem com esse crachá pro meu lado não, Kelly. E ela vinha com o crachá, às vezes ela ficava só de longe me olhando com o crachá na mão. Mas teve um momento meu e dela, Dani, que foi pra mim, que foi assim, aonde realmente eu vi que a Ira, ela saiu ali. Teve um dia que eu cheguei em casa muito agitada à noite, peguei ela na escola, aquela correria, arrumar janta, aquela coisa toda. E eu falei com ela de uma maneira muito bruta. E ela sentou no chão, assim, perto da bancada, e ela começou a chorar. E aquelas lágrimas, assim, que você vê, assim, que tá cortando o coração, né? E ela olhou pra mim e falou assim: Mãe, quando você fala comigo assim, você traz tanta tristeza ao meu coração. Meu Deus. Você não tem noção do tanto que você me faz ficar triste. Nossa, naquela hora ali. E eu tava muito irritada. A vontade que eu tinha de falar assim, ah, tá bom, alguma coisa assim, né? Não. Eu vi ela sentadinha no chão chorando, eu peguei ela, sentei ela na bancada, na minha altura do olhar, e eu falei com ela, falei, filha, me perdoa. Eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso com você. Não é culpa sua, a mamãe tá agitada, tá corrida, e tal, mas não é sua culpa, me perdoa. E aquele olhinho ali pra mim chorando e aquele feedback que ela trouxe de você não tem ideia da tristeza que você traz ao meu coração, aquilo ali pra mim foi assim, destruidor, mas também revelador. E desde aquele tempo, foi ano passado, desde aquele dia pra cá, eu tenho me policiado muito, sabe? Essa semana a gente teve um confronto nós duas, que foi positivo, porque ela estava muito teimosa e aí ela me tratou mal e eu conversei com ela, só que eu falei com ela, eu fiquei triste com o seu comportamento. E eu chorei realmente porque eu fiquei triste. E eu falei com ela, filha, eu tenho buscado a cada dia ser melhor com você. Eu tenho buscado a cada dia não gritar com você, te tratar com educação, com amor. Você tem percebido? E ela começou a chorar e ela falou, realmente, mamãe, tem. E assim, ali a nossa conversa hoje é muito sobre isso, né? Assim, ela me fala quando eu não estou sendo legal e eu falo com ela também e ela aceita, sabe? Então, assim, ela me molda a cada dia, não só a mim, o Léo, ao Guilherme, ela é um presente realmente que Deus nos deu, assim, para poder ter transformação. E, gente, eu digo pra ela, né? Eu falei: Keren, a gente é amiga. E vocês podem estar imaginando assim: Keren tem 14, tem 16. Não, gente. Ela tem 7. 7. 7 anos de idade. Ela chega, ela conversa comigo. E eu ganhei um botãozinho de Master Coach. E eu dei para duas amigas mirins, um para Keren e outro para a Lara. E elas botam e elas falam assim: eu sou Master Coach. E aquilo traz para mim um feedback tão profundo, porque as crianças, né, e elas duas especialmente, elas trazem um feedback para mim de como os pais, né, a Patrícia e o Kleber e você e o Léo, Uhum. melhoraram o relacionamento entre família, mas com elas. E Uhum. elas são, assim, crianças desafiadoras, que tiram da zona de conforto mesmo, que questionam de Sim. uma forma mais forte, mas elas têm uma alegria e uma rapidez e inteligência muito grande. E eu sei que vocês estão fazendo esse empenho para ser, né, mães, você e a Patrícia, e o Kleber e o Léo também para serem pais melhores. Mas aí a gente agora vem para uma outra fase, floresceu. Uhum. Só que depois da primavera vem uma estação solar.
Vem o verão. E hoje você chegou aqui e tá mais ou menos assim, né? Um brilho no rosto, o cabelo assim ao vento, mais leve, vivendo uma nova jornada. Saiu daquele quarto escuro, passou frio, caiu o que tinha de cair, floresceu, mas agora é um brilho intenso, né? Tá quente, tá solar. Agora é hora do sucesso. Como é que a Cris está vivendo essa estação agora, que é o verão, se a gente pudesse dizer, sabendo quem é, usufruindo, celebrando, Sim. vivendo a nova jornada? O principal agora, Dani, é que eu tive a consciência de que eu não preciso ficar correndo atrás das pessoas, por exemplo. Correr atrás de um cliente, ficar aquela coisa assim afoita de, nossa, eu tenho que ter um cliente, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer uma turma, eu tenho que fazer isso. Não. Trouxe uma calmaria de descansar realmente em Deus, em saber assim, aquelas pessoas que chegam até hoje em mim é porque precisam de ajuda, é porque Deus está direcionando. E aí trouxe essa calmaria. Tem mais ou menos uns 2 meses que realmente eu me acalmei, porque antes a gente fica naquela coisa assim, nossa, né, eu preciso fazer os processos de coach, eu preciso fazer um treinamento, eu preciso fazer uma palestra, alguma coisa. Não. Então eu saí dessa fase e realmente trouxe calma. Então hoje a minha oração é: Deus, quem o Senhor quiser trazer para que tenha um momento comigo, para que eu possa ajudar, vai me procurar. E é interessante que eu faço essa oração todos os dias de manhã na minha devocional. E aí passa um pouquinho, meu telefone toca. Cris, eu estava orando e o Senhor me direcionou você. Cris, eu estava orando. Ou então, Cris, eu preciso que você me atenda, eu preciso de você. Então, assim, tá vindo diferente as coisas, porque trouxe uma maturidade, Sim, trouxe calma, trouxe realmente um esperar em Deus. Então, tá diferente. Então, assim, entender os processos. Agora, precisa estudar, vamos fazer o que precisa ser feito. sim. Então, tudo com muita calma, com muita ordem. Então, esse é o momento de ordem, de calma, de clareza, de saber realmente esperar em Deus, de não ficar ali, nossa, para onde que eu vou? De que lado que eu vou? Como é que eu vou fazer isso aqui? Não, é realmente esperar e entender que esse é o momento que Deus tem para minha vida. Então, esse momento está sendo um momento de calma, um momento de clareza, um momento de me entender, de entender aquelas pessoas. E tem pessoas que às vezes me procuram e não volta, eu nem mando mensagem. Sim. Eu Entende entendo, que não é o não momento é o dela ou não momento é para dela. você, ou enfim. Exatamente. Se fosse antes, eu ia ali de tudo quanto é jeito, tentar trazer. Não. Então, hoje é um momento que eu vejo de transformação em relação à calma, a entender o que Deus tem para mim no propósito. Então, isso é libertador, porque eu tenho muitos gatilhos de ansiedade desde a minha Sim. infância. Então, isso tem gerado em mim mais tranquilidade, eu tenho dormido melhor. Eu tenho entendido melhor os meus sentimentos. Então, assim, é um momento realmente de tranquilidade. E é interessante que você falou no início, né? Empresária, tem uma minha empresa hoje mentora de mulheres atendendo, mas você tem, como mulher, uma decisão que eu julgo corajosa, no sentido de que você concentra a sua vida profissional hoje no horário que a Keren está na escola. Sim, Então, pela manhã, você literalmente é esposa e é uma mãe que cuida da sua casa. Mesmo que sim, tenha alguém que possa te ajudar, te auxiliar nas atividades domésticas, você está por conta da sua família, das rotinas da Keren, de estudar com ela, de fazer a comida. Vocês almoçam quase todo dia juntos, né? Fala praticamente. família Aham, toda. E você faz os atendimentos no horário que a Keren está na escola. Então, hoje você deixou ela na escola, veio para aqui, está sim, conosco, vai buscar ela e vai seguir a sua jornada. Não é fácil não. para uma mulher tomar uma posição dessa. E quando você olha para você com esse posicionamento de ter um tempo determinado para Deus, para o ministério, para o casamento, ela aposta, e eu acho isso massa, eu faço isso também. Às vezes querem estar na escola e ela aposta que foi no cinema com o Léo, que foi tomar um sorvete, uma saída. Eu brinco, ó, foi do namorar agora de tarde, né? De tomar um sorvete, caminhar na praça. E isso é viver um casamento depois de quase 28 anos de relacionamento. 28 anos de 28. relacionamento. Como adolescentes, eu vejo você e o Léo, e é engraçado, né? Quando vocês estão juntos, que tem essa leveza mesmo, essa Sim, brincadeira de adolescência, sim. sendo maduros. Sim, eu priorizo muito a família. Para mim é um pilar que eu não negocio, Deus e família.
Então, por mais que seja importante hoje a minha carreira, né, os atendimentos, tudo, ele não é a prioridade, né? A prioridade realmente é a minha casa. Então, assim, eu poderia estar ganhando mais, fazendo mais dinheiro? Sim, poderia. Mas, assim, a minha casa, então a minha rotina de manhã é primeiramente Deus, que é a minha devocional, depois a minha casa, toda a rotina da casa, com a Keren, depois que eu deixo aqui na escola, ou o Léo traz e eu tô em casa, aí sim, aí eu vou pro atendimento. Aí eu tenho ali até o horário mais ou menos das 18h40, que é o horário que ela chega em casa, ou se eu for pegar, né, às 17h40. E aí depois, aí é novamente casa. Pode ser que uma hora ou outra tenha um estudo, alguma coisa que eu precise fazer, sim, mas prioridade hoje é a família. E essa leveza entre o comigo e o Léo, acaba que ela foi aprendida ao longo do Sim. tempo, né? Porque não é algo que a gente tinha antes, não. A gente não conseguia conversar, Era mais corrido. era mais corrido. E também pela imaturidade, né? Que a gente se conheceu, nossa, eu Muito tinha jovens, né? 17, o Léo tinha 21. Então, assim, antes a gente não tinha essa comunicação, né? Então não tinha esse olhar pra gente. Hoje a gente prioriza. Tem um tempo à tarde, vamos ter o nosso tempo à tarde, vamos sair, vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa para nós dois. Ao mesmo tempo, o tempo em família. A gente preza muito mesmo, o tempo de qualidade em casa. A gente tem, graças a Deus, a oportunidade de almoçar todos os dias junto, nós quatro, né? Café da manhã também dá para fazer. Então, assim, é priorizar a família, é entender realmente, ter o tempo com a Keren, ter o tempo com o Guilherme, ter o tempo, o Léo com a Keren, o Léo com o Gui. Então, a gente precisa ter isso realmente em casa para que o relacionamento como um todo seja Sim. saudável, né? E a gente tem construído isso, dia após dia, a gente tem construído isso em torno da nossa vida mesmo. E isso tem sido muito positivo, sabe, Dani? O tanto que a gente vê a diferença em casa quando a gente começa a realmente priorizar a família. Sim. E quando você olha para a Cris de hoje, com a Cris de um ano atrás, antes de viver essa metanoia e essa jornada, junto conosco da Febracis, o que é que você falaria para aquela Cris? Que ela devia ter feito antes. E o que é que você acha que aquela Cris diria para a Cris de hoje? Continue, persevere, porque tá dando certo. Porque realmente foi, nossa, uma mudança assim impressionante. Na mente, no corpo, no relacionamento, com Deus, com a família, financeiro, melhorou ainda mais. Então, assim, foi uma transformação assim que eu falo que hoje eu não consigo me ver fora realmente da Febracis. Sim. Tanto que eu já estou terminando a grade, mas eu volto para servir Sim, sim. porque E eu não quero vai estar. sair, porque logo, logo vocês vão saber de novidades. Então, olhando para esse tempo, né? Para essas 4 estações, qual a palavra ou frase que define essa jornada da Cris hoje, em 2026? Superação. Superação. Porque eu realmente superei medo, eu superei a questão do não merecimento, eu superei a crise de identidade, Uhum. eu superei tantos traumas, tantas crenças. Então, o que eu posso falar realmente é superação. Porque se eu olhar para a crise antes de fevereiro do CIS e para hoje, tudo na minha vida foi, assim, realmente uma questão de superação total. Sim. E se você pudesse, como uma mulher que inspira, deixar uma mensagem para essas lindezas que vão assistir a esse podcast, o que é que você diria para essas mulheres? Eu diria para realmente focar naquilo que Deus tem para sua vida. Procure realmente fazer tudo aquilo que Deus te direciona. Não tenha medo daquilo que o Senhor colocar no seu coração, porque Deus tem tudo que é para nossa vida é bom, perfeito e agradável. Às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente fica tão focado no medo, naquilo que a gente já tem, às vezes com medo de perder, com medo de evoluir, mas o que Deus tem para sua vida é maior. Ele vai superabundar na sua vida, assim como ele fez comigo. E quando você entende que você pode confiar naquilo que Deus te direcionar, apenas coloque o pé, porque o chão Deus já vai colocar. Uau! Então, dá o passo e vive a jornada. Cris, eu quero agradecer por você estar conosco aqui no dia de hoje. Obviamente que eu vou convidar a Cris em breve, junto com o Léo, para a gente falar só de finanças no casamento, porque eu sei que é um assunto que interessa às Sim. mulheres e aos casais.
O Léo vai estar em breve aqui com o Camilo no Café com Estratégia, falando um pouco, né, da vida empresarial e do posicionamento do homem, né, como líder da família. Mas eu quero dizer da minha alegria de fazer parte da sua jornada e poder acompanhar essa fase de superação e ter caminhado com você ao longo dessas estações e certamente Deus trouxe você para a minha vida, para esse tempo, e eu sou muito grata de poder dizer que a Cris é uma das amigas que eu conquistei aqui em Goiânia e nós caminharemos juntas, ombreando, porque certamente Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas chegar até você. Um beijo no coração. Manda mensagem para me contar o que é que você achou desse podcast. Estaremos juntos, Mulheres que Inspiram. Logo, logo você vai saber a data da nossa imersão e a Cris vai estar comigo participando. Aguardamos você. Beijo, tchau, lindezas. Tchau para vocês.